Bom, estamos chegando ao fim da semana do Dia Mundial Sem Carro, né? É difícil aqui em São Paulo. Parece até cinismo a gente pedir para que as pessoas deixem o carro em casa quando é tão difícil se deslocar, muitas vezes, por transporte público. Para quem trabalha aqui no Morumbi, por exemplo, essa área é extremamente carente. Eu pego 2 ônibus para vir, 2 para voltar. Nos dias em que eu tô de rodízio, que eu volto de ônibus, eu venho de Waze, porque senão tem que acordar muito cedo. Waze não, de Uber ou táxi. Mas aí eu volto de ônibus, tem que ir até o Lago da Batata, do Lago da Batata pegar um outro ônibus e andar mais uns 400 metros. É uma coisa de 1h30, contra 20 minutos de carro. É difícil, né? Mas é importante que a gente fale sobre o assunto, até porque há projetos para que a coisa melhore, há ideias circulando por aí, a gente pode tornar a nossa cidade melhor. Nessa semana também, na ocasião do Dia Mundial Sem Carro, foi divulgado um estudo que mostra que o tempo médio de deslocamento do paulistano é de 2 horas e 20 minutos. 2 horas, me fugiu o número exato, mas 2h18, 2h19, né? Mas 2h20 a gente pode... Tô arredondando. 2h19, né? Eduardo Frumento. Tô arredondando. 2 horas e 20. Dá tempo de fazer muita coisa, né? Quanta qualidade de vida a gente perde. Tá conosco o Luiz Fernando Vilaça Meyer. Ou Maier, hein? Luiz, é Maier ou Meyer? É Meyer mesmo. Eu tava certo da primeira vez. Que é diretor de operações do Instituto Cordial. Luiz, obrigado pela participação aqui na Band News FM. A vida de quem se desloca em São Paulo, ou seja, todo mundo, tá melhorando ou tá piorando? Bom dia, Gabi. Bom dia, Megali. Bom dia, ouvintes. Olha, a gente tem novos desafios, né? A cada ano que passa a gente tem novos desafios nas cidades e isso agora se acentuou com a pandemia também, né? A gente muda o perfil de deslocamento das pessoas por conta da pandemia. Então, a gente tem novas questões para serem enfrentadas, mas na cidade de São Paulo, por exemplo, a infraestrutura cicloviária foi ampliada nesses últimos anos para dar essa opção também de circulação das pessoas. Então, em várias regiões da cidade é difícil ainda você acessar de bicicleta, por exemplo. A gente está aqui falando na Semana da Mobilidade, né, na semana onde a gente teve o Dia Mundial Sem Carro, e para além do transporte coletivo, que é sempre importante das pessoas estarem utilizando, a gente também pode circular de bicicleta em outros modos ativos, que não só o automóvel ou a motocicleta. Então, eu sou otimista. Eu acho que os planos de segurança viária, o plano de mobilidade, os incentivos que o Estado e que as políticas estão dando, estão caminhando sim para que a gente tenha uma mobilidade cada vez melhor e mais sustentável na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo e no Brasil como um todo. Eu também sou uma otimista, mas, quando vem o mas, como usuária do transporte público, eu tenho ficado muito cansada e assim, eu tô numa condição muito privilegiada, porque eu pego 2 ônibus para vir, 2 ônibus para voltar, pensando só no deslocamento casa-trabalho, mas levo aí 1 hora, porque meus caminhos têm corredor de ônibus, o que facilita muito. O que mais pega é mesmo o tempo de espera pelos ônibus, que demoram bastante para passar e tal. Mas há uma série de questões. O ônibus é muito cheio, é cansativo você ficar esperando, os pontos de ônibus no geral são ruins, você não tem uma proteção contra a chuva quando tá chovendo, então você fica exposto ali às intempéries e tudo mais. E eu sei que isso desanima muita gente, eu trago até a minha experiência, porque no meu caso, eu não vejo a hora de poder pagar minhas dívidas e ter um carro para que eu possa escolher entre usar o transporte público e ter o carro de novo, ou ter o carro, né, usar o carro, se eu tiver essa opção. E aí eu te pergunto como é que a gente pode melhorar isso? Como é que a gente pode construir uma política pública pensada para que o transporte público seja atraente, ele seja uma opção que ela é mais vantajosa no fim das contas, porque hoje tem muita coisa para pôr na balança quando você vai escolher se você vai pegar o ônibus, vai pegar o trem, vai pegar o metrô ou vai pegar o carro, ou a bicicleta, enfim. Perfeito, Gabi, com certeza. Não é ser otimista que significa que a situação agora é boa ou já é satisfatória. A gente tem uma cidade gigantesca, né? São Paulo tem quase 20 mil quilômetros de sistema viário, né? É uma cidade de mais de 12 milhões de pessoas, numa região metropolitana de mais de 20 milhões de pessoas, então é a maior cidade do Brasil, é a maior região metropolitana do Brasil, então as infraestruturas de mobilidade, elas são muito demandadas. E daí algumas coisas para a gente pensar. Primeiro que a gente teve um aprimoramento nos últimos vários anos aí da qualidade dos ônibus e da qualidade da infraestrutura
de transporte coletivo, sejam as faixas exclusivas, sejam os corredores de ônibus. Eles melhoraram, eles não são suficientes ainda, eles precisam ser ampliados. Então, a gente precisa estar o tempo todo dialogando com o poder público, como sociedade, para que isso seja reforçado. Porque se a população cada vez menos usar o transporte coletivo e cada vez mais for para o transporte individual, como os carros e as motocicletas, a gente tem um problema muito mais grave, que é a saturação do sistema. O sistema de transporte e o sistema viário ele não comporta se todo mundo for usar carro ou motocicleta, sem contar que a motocicleta veio tendo um aumento muito grande na frota de motocicleta na cidade de São Paulo e no Brasil como um todo nos últimos 10, 15 anos, e isso tem representado também um aumento nas mortes no trânsito dos motociclistas. Então, é importante a gente reconhecer aprimoramentos ao longo de vários governos diferentes que foram sendo realizados ao longo dos últimos 10 anos aí, reconhecer também que a gente ainda tem na cidade déficits muito grandes, né, e que precisam ainda de incentivo das políticas e dos planos para que a gente tenha mais infraestrutura. Corredor de ônibus, inclusive, e as faixas exclusivas ajudam, né, no acesso a várias regiões com mais velocidade do que o automóvel individual. Você consegue chegar mais rápido no seu destino se você tivesse infraestrutura ali. Então a gente tem que incentivar que o governo desenvolva esse tipo de infraestrutura. E além disso, a gente também fez um estudo no Instituto Cordial que mostrou que os corredores de ônibus, quando eles foram, a gente tinha ali na Celso Garcia e na Brigadeiro Luiz Antônio uma circulação de ônibus que andava no contrafluxo, e quando eles ajustaram isso e fizeram uma circulação padrão, com o corredor com a faixa exclusiva circulando do jeito padrão, isso reduziu também a quantidade de sinistros. Então, é um tipo de infraestrutura que também contribui para isso. Então, tem vários incentivos e vários motivos aí para a gente lutar pela ampliação desse sistema. Luiz, eu me lembro na época da pandemia, na época mais aguda, né, da pandemia, ela ainda não foi embora, em que as pessoas tinham que ficar em casa e o governo e a prefeitura divulgavam todos os dias lá os dados, né, de obediência ao isolamento. Hoje, 63% das pessoas respeitaram o isolamento. Mas como é que eles sabem disso? Porque não eram números redondos, eram números quebrados. Como é que eles sabem disso? Aí a gente ficou sabendo que eles usavam os dados dos celulares, né, para medir o deslocamento das pessoas. Bom, isso pode ser usado para muitas coisas, né? Inclusive para melhorar o trânsito, a eficiência dos ônibus, do metrô. Hoje a gente já tem aplicativos, né, que mostram o horário em que vai passar tal ônibus. Mas os nossos celulares não podem ser usados para tornar a mobilidade mais eficiente nas cidades, Luiz? Já que eles já estão sendo usados para tanta coisa. Já que eles estão sendo usados para tanta coisa. Com certeza, Megali. E isso, inclusive, vem sendo feito ao longo dos últimos anos também. A Prefeitura de São Paulo... Acho que tem um sonzinho vazando aqui, gente. Perdão. Ao longo dos últimos anos, a Prefeitura de São Paulo veio processando os dados de transporte coletivo para... A gente está tentando tirar aqui o que quer que esteja voltando aí para você. Tá com retorno, aí é complicado, né? Não sei se é a sua própria voz que está voltando, você consegue identificar se é a sua própria voz ou se é outra coisa entrando o som? É outra coisa, mas agora acho que passou. Ah, então agora foi. Boa. Perdão. Senão eu começo um sanduíche aqui daqui a pouco. Não vamos viralizar, não. Vamos lá. Então, os dados, eles estão cada vez mais sendo usados para esse tipo de política. Então, já faz mais de 6, 7 anos que a Prefeitura processa os dados. Cada ônibus de São Paulo tem um GPS, inclusive. Então, e esses dados, eles são disponibilizados para serem utilizados pelos aplicativos que a gente tem aí. Tem vários aplicativos já que posicionam os ônibus no mapa para você saber em quanto tempo aquele ônibus vai chegar, em cada ponto de ônibus, quanto tempo que demora para aquele ônibus chegar. Isso ajuda muito, né, na qualidade do acesso dessa infraestrutura. E os dados, eles estão cada vez mais sendo compartilhados também com empresas privadas, como o Waze, por exemplo, né, você mencionou o Waze mais cedo, ele também tem parceria com algumas cidades para utilizar os dados de transporte, né, que são usados ali pelos condutores dos automóveis especialmente, para melhorar as políticas de mobilidade. Os sistemas, eles são muito complexos e os dados estão cada vez mais disponíveis, e são muitos dados, né? Então, a gente tem aí acompanhado uma série de desenvolvimentos tecnológicos para que esses dados sejam utilizados, não só coletados, mas utilizados de forma mais eficiente.
tem um amadurecimento ainda do uso dessa tecnologia de acordo com a forma como isso se integra com a política pública, mas isso está acontecendo. E a gente está vendo aí alguns desenvolvimentos nesse sentido aparecendo em vários aplicativos e em vários serviços que o poder público está disponibilizando para a população ao longo do tempo, né? Especialmente aí eu reforço o que a gente tem desde o Google Maps, o Move It, tem vários sistemas e vários aplicativos aí que ajudam nessa questão. Luiz Fernando Vilaça Meyer, diretor de operações do Instituto Cordial. Aliás, se você quiser saber mais, institutocordial.com.br. Eles tratam de vários assuntos envolvendo mobilidade, mas não só isso. Recomendo a visita. Obrigado pela participação aqui, Luiz. Bom sábado, bom fim de semana. E eu que agradeço. Bom fim de semana. Bom fim de semana.